é só para nós entendermos que nós usamos esses termos. Deus é espírito, Deus é amor, Deus é bom, Deus é luz. É para nós compreendermos. Mas todas elas retratam Deus. São só aspectos da grandiosidade de Deus. Deus não é um pedacinho de cada coisa. Isso tem que ficar muito claro, irmãos. Deus não é um pedacinho amor, um pedacinho bondade, um pedacinho justiça, e vai juntando os pedaços e assim formar Deus. Não, irmãos. Deus, ele é completamente luz. Quando a Bíblia fala que Deus é luz, ele é luz por inteiro. Quando a Bíblia fala que Deus é amor, ele é amor por inteiro. Não é metade amor. Às vezes a gente fala assim, muito cuidado com essa fala, que se nós não entendermos o que nós estamos dizendo, nós podemos errar. Deus é amor, mas é justiça também. Não quer dizer que Deus é metade amor e metade justiça. Não é isso. Está dizendo que Deus é completamente amor e ele é completamente justo. Eu acho que assim fica melhor para vocês entenderem. Deus não é dividido. Nós falamos da unidade de Deus. Deus não é dividido em partes. Deus, ele é completo em si mesmo. E esses termos que a Bíblia usa são termos para nós compreendê-lo. Amém, irmãos? Vamos fazer uma oração. Pai amado, aqui na tua casa, Senhor, nada é mais importante que a tua glória. Nada é mais importante que a tua majestade. Pois é na glória do Senhor que nós nos alegramos. É na glória do Senhor que nós estamos seguros. É na glória do Senhor que nós nos completamos. É na glória do Senhor que nós encontramos sentido e significado para a nossa vida. Como é importante, Senhor, sabermos que o mais importante desta vida, deste mundo, é a tua majestade, é a tua glória, é o louvor ao Senhor. E assim a nossa vida vai sendo cada vez mais protegida e guardada sob as asas do Altíssimo. Fala com a tua igreja, fala comigo, usa-me em tuas mãos e que todos cresçamos nesta noite no conhecimento do Senhor. Amém. João 4:24 diz assim: Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito. É disso que a gente vai estar falando agora. Os atributos de Deus, as pessoas costumam, os pesquisadores, os estudiosos, eles costumam dizer assim, tem atributos que eles são únicos de Deus, e Deus não divide nada nesse atributo com ninguém. Ser humano nenhum tem esse atributo de Deus. Como, por exemplo, o que nós falamos sobre a eternidade. Ninguém é eterno como Deus. Alguns atributos, pelo menos uma pequena parte desse entendimento mais amplo, pode ser que nós tenhamos algum aspecto desse atributo. Ainda assim, não como Deus, claro. Ninguém é como Deus. Mas, de alguma forma, há uma pequena aproximação entre esse atributo e o humano. Aí alguns estudiosos chamam de comunicáveis, que Deus comunica. Incomunicáveis, que Deus não comunica com ninguém, ou seja, só dele, exclusivo. E comunicáveis, aquele que de certa forma nós também recebemos de Deus, pelo menos uma pequena fração desse atributo. Nós somos capazes também de ter esse tipo de atributo ou de qualidade. Tá bom? Então, ele é Deus. Então, tem coisas que são únicas e exclusivas de Deus. E tem coisas que Deus dividiu conosco, claro, num grau pequeno, sem dúvida, num grau pequeno, mas é dividido com a humanidade. Como eu disse para vocês, por exemplo, Deus é amor. É claro que o amor de Deus é grandioso, é inexplicável, é de uma qualidade única porque é de Deus. Mas nós podemos também ter esse atributo de amor. Nós também amamos. Num grau menor, mais imperfeito, mas amor. E de certa forma, é esses atributos que Deus comunica conosco
que permite, na sua bondade, Ele nos dá, na verdade, um pouco dessa qualidade na nossa vida. Deus é Espírito. A espiritualidade de Deus, meus irmãos, significa o quê? Que Deus não tem corpo físico. Olha como muda tudo. Deus não tem corpo. Deus não tem matéria. Deus não é material. Quando eu me converti, há muitos anos atrás, os irmãos, na sua simplicidade, não estava certo isso que eles falavam, mas na sua simplicidade, nós entendíamos. Eles dividiam imagem e semelhança. Imagem, ele falava dos aspectos espirituais, e semelhança significa o físico. Uma grande dica de leitura da Bíblia para vocês nunca errarem mais. Muito cuidado. A Bíblia às vezes usa palavras diferentes para falar da mesma coisa. Isso acontece muito. Por exemplo, a imagem de Deus é a semelhança de Deus. Imagem e semelhança é só para dar reforço. Nós somos imagens de Deus, nós também somos semelhança de Deus. As duas coisas são iguais, têm o mesmo significado. Isso faz parte da linguagem. Então não é imagem algo espiritual e semelhança algo físico. Não. Deus não tem corpo físico. Deus não tem corpo físico. Deus é espírito. Só que Deus também não é nenhuma força, nenhum vento, nenhuma energia cósmica. Também não. Deus é uma pessoa. É uma pessoa diferente de pessoas como nós. Porque Ele não tem corpo físico. Lembra que nós falamos que Deus é eterno? A eternidade de Deus significa que Ele está num patamar acima do próprio tempo. Nós sempre enxergamos passado, presente e futuro, antes e depois. Em Deus, isso não faz parte da essência de Deus, apesar de que é assim que Ele se relaciona conosco, porque Ele criou o tempo para nós habitarmos nele. Deus criou duas coisas para nós habitarmos nele, o tempo e o espaço. E nos colocou nele. Então, para se relacionar conosco, Deus utiliza do tempo e do espaço, porque Ele criou. É criação dele. Quando a Bíblia fala que Deus é espírito, a Bíblia está dizendo que não existe nada da criação que se assemelhe a Ele. Ok? Deus não é o sol. Deus não é uma luz como a luz solar. Deus não é o brilho como o brilho de uma lua. A lua nem brilho tem, né? É o sol que reflete. Deus não é uma energia cósmica que atua no universo. Quando a Bíblia fala que Deus é espírito, está se referindo que Deus tem uma característica, tem um ser, tem uma qualidade que nada nesse universo pode ser comparado a ela. Deus não tem dimensões físicas. Quando Jesus conversou com a mulher samaritana, vocês vão lembrar dessa fala. Ela perguntou para Jesus assim: Jesus, qual é o lugar correto para adorar? Em Jerusalém ou no Monte Gerizim? Vocês conhecem a passagem. E Jesus falou: nem em Jerusalém, nem no Monte Gerizim. Para adorar a Deus, tem que ser espiritual. A adoração a Deus não está envolvida em questões físicas, mas em questões espirituais. Pode ser em qualquer lugar, desde que seja em espírito e em verdade. Deus não tem carne, Deus não tem ossos. Tá bom, irmãos? Nada se compara ao nosso Deus. Deus não é uma parte no espaço. Não devemos pensar que Deus tem tamanho. Ele não é infinitamente grande, como se ocupasse espaço, nem infinitamente pequeno. Ele é a essência do ser que sustenta tudo, toda a existência, mas é diferente de tudo que foi criado. Por isso que ele é espírito.
diferente de tudo. Nós falamos da onipresença. A onipresença significa que em tudo criado, Deus tem a sua presença lá. A sua presença como Espírito. Como Espírito. É por isso que não há lugar neste mundo ou fora dele que faça-nos escapar do seu olhar. Ele é Espírito, ele não está ligado a nenhuma localidade. Ele não está ligado a nenhuma matéria. Ele é diferente de tudo. Vou ler mais uma vez, foi lido na semana passada, mas eu vou ler mais uma vez essa declaração de Salomão. Na construção do templo, ele disse assim: mas será que de fato Deus poderia habitar na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, muito menos esse templo que eu edifiquei. O templo foi construído porque Deus pediu para que ele fosse construído. Lembra que eu disse para os irmãos? Porque no templo, a presença graciosa, a presença bondosa, a presença salvadora, a presença amorosa estaria lá. Deus escolheu esse lugar para manifestar esse aspecto da sua presença. Mas em todos os outros lugares tem a presença de Deus, mas nem sempre tem essa presença graciosa e bondosa. Principalmente quando as pessoas fazem daquele lugar um lugar de abandono, um lugar de rebeldia, um lugar de pecado. A gente fala essas coisas para os irmãos, e tem algumas coisas que são simples, tá bom? Mas faz a gente refletir. Eu vou dar um exemplo aqui para os irmãos, tem a ver com família. É bem... Eu não sei se eu deveria falar, mas só para os irmãos entenderem essa ideia da presença graciosa e da presença que nem sempre é tão graciosa. Por exemplo, quando o casal cristão fala assim, olha, nós vamos curtir... Gente, isso aqui é ética, tá? Por favor. Nós vamos curtir num motel. É casal crente. Deus está lá? Tá. Porque Deus está em todos os lugares. Mas a presença graciosa de Deus estará lá. Porque é um local preferido para as pessoas que traem o seu cônjuge. Certo? Então, não é um local de graça. É um local onde as pessoas vão, onde não tem onde quer ter algum tipo de privacidade que não seja a sua própria casa. Por isso que eu disse que é ética, tá? Eu falei que é um assunto que eu sei que envolve toda a questão da liberdade cristã, mas se nós conhecermos de verdade a grandiosidade do Deus que nós servimos, a gente vai refletir sobre isso. Deus está em todos os lugares. Mas tem lugares, irmãos, que quando Deus olha, o entristece. Porque ele só vê coisa ruim, na sua imensa maioria das vezes. Quando nós vamos, de forma escondida, gastar o dinheiro da nossa família com jogos de azar. E as pessoas viciam nisso. Irmãos, talvez os irmãos não saibam, mas eu vou dizer isso para os irmãos. Depois que o Brasil liberou essas bets, ela já se tornou uma questão de saúde pública. Vocês entenderam? Já é no Brasil, as bets, uma questão de saúde pública. Famílias estão sendo destruídas. Deus está presente quando uma pessoa faz aquilo lá? Deus está lá. Mas é o Deus gracioso que está lá? Não. É o Deus que está olhando, está se entristecendo de ver um ato de afastamento dele. Nós nos afastamos, irmãos. Deus é espírito. Deus é espírito. Ele não tem corpo para ficar preso a um lugar.
Ele não tem corpo preso a uma única localidade. Ele é de uma qualidade única e que, irmãos, de verdade, eu não sei. Tá, eu vou falar isso para vocês. Eu não sei o que é Deus é Espírito. Pronto. Não sei. Porque é uma qualidade única dele. E sabe, e aí agora eu vou provar para vocês, pelo um texto bíblico, por que que isso é diferente de tudo. Porque nos 10 mandamentos, Deus colocou um, para mostrar que ele é diferente de tudo. E ele explicou por quê. Nós vamos ler agora, Êxodo 20, do 4 ao 6. Olha o que diz o segundo mandamento. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Olha o zelo de Deus. Nada que seja criado pode representá-lo. Nada. Qualquer coisa da nossa imaginação, aquele velhinho barbudo, não representa Deus. Deus não é o velhinho barbudo. Nada na criação se compara a Deus. Por isso que ele disse, não é para fazer nenhum tipo de imagem de Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque fazer isso é rebaixá-lo, a criatura. Fazer isso é igualá-lo a algo na criação. É fazer de Deus algo que Ele criou. Toda a representação física, material de Deus e ser colocado como Deus é chamado na Bíblia de idolatria. Não é Deus não, é só uma idolatria. E isso traz ira ao Senhor, porque Ele zela pela sua honra e pela sua dignidade. Vocês entenderam, irmãos? Irmãos, isso aqui tem que ficar muito claro. Se tem uma coisa em que Deus zela, em que Ele cuida, é da sua honra. Agora o que eu vou falar para vocês, vocês vão entender. Quando a sua honra é afetada, como você se sente? Quando alguém fala da tua honra, irmãos, dá até briga. Dá até briga. E olha que nós somos humanos e muitas vezes somos desonrados mesmo. Às vezes a pessoa está até um pouco certa. Mas nós nos ofendemos, nós não gostamos, porque a nossa honra está sendo afetada. Olha, o que você disse sobre mim mexe com a gente, deixa a gente magoada. Tem pessoas, irmãos, se nós não tomarmos cuidado, olha o cuidado que nós temos que ter. Nós, como cristão, temos que tomar muito cuidado para não ferir a honra da outra pessoa. Porque essa pessoa pode adquirir uma mágoa que vai ser difícil tirar. Humanamente é difícil. Nós cremos que Deus é poderoso para tirar tudo. Nós sabemos disso. Mas nós podemos provocar uma mágoa em alguém, uma tristeza numa pessoa, que fica muitas vezes para o resto da vida. Teve uma vez, quando eu era garoto, irmãos, eu era adolescente, eu não vou contar detalhes para vocês não, mas eu vou contar só para vocês saberem, que eu recebi uma ofensa de um parente. Eu deveria ter 12 anos de idade. Eu recebi uma ofensa de um parente. Eu tinha 12 anos de idade. Irmãos, até hoje eu lembro. Viu? Não tenho mais tristeza, eu estou em paz. Aquilo que foi dito não se concretizou, não foi profecia nenhuma, foi uma fala de alguém amargurado. E graças a Deus, eu fui protegido e guardado daquele tipo de fala. Mas eu não esqueço.
Vocês entenderam? Perdoei. Se eu encontrar esse meu parente, ele está em outro estado, mas se eu encontrá-lo, ele é um senhor bem mais de idade hoje, mas se eu encontrá-lo, nunca vou tocar nesse assunto. Não precisa mais, eu estou em paz com isso. Mas fica aqui. Olha que coisa. Se nós, irmãos, que somos imperfeitos, que somos cheios de defeitos, zelamos pela nossa honra, que grau você acha que é o zelo de Deus pela dele? Em que grau que está? É por isso que os judeus teve esse cuidado, e o nome de Deus no Antigo Testamento, a pronúncia se perdeu. Irmãos, nós não sabemos qual é a pronúncia certa do nome de Deus no Antigo Testamento. O nome que ele se revela. Deus tem muitos nomes, que os nomes de Deus são simplesmente demonstrações da sua bondade. Demonstrações para que as pessoas possam conhecê-lo. Não é igual nós que temos um nome, um sobrenome para identificar na nossa carteira de identidade. Não, Deus, o nome de Deus refere-se a alguma qualidade que ele é. Nós falamos dos nomes de Deus, lembram? Nós estudamos isso. O nome Jeová, Iavé, Javé, são alternativas da pronúncia de um nome de Deus no Antigo Testamento que se perdeu. Sabe por que se perdeu? Porque os judeus, quando liam essa palavra na Bíblia, eles trocavam por um outro termo, Adonai, chamado Senhor, para não incorrer no risco de dizer o nome de Deus em vão. E por não falar, essa pronúncia se perdeu. Nem eles sabem hoje qual seria a forma correta de ler essa palavra. Olha o tamanho do cuidado e da reverência. Deus zela pela sua honra. Deus zela. E ainda ele disse: não terá por inocente os idólatras. Não terá por inocente nenhum idólatra. Porque isso é diminuí-lo, é desonrá-lo. Ah, meus irmãos, que Deus coloque sobre nós muito mais temor sobre a sua pessoa. Que faça com que nós tenhamos sabedoria ao dirigir-se a esse Deus poderoso. Parece coisa pequena, meus irmãos, mas quando nós entramos na igreja sem essa reverência, isso desagrada ao nosso Senhor. Parece coisa pequena, mas às vezes as pessoas perdem a noção de que Deus não está preso a local físico, a gente sabe, mas Ele escolheu a igreja para habitar com graça, com amor e com bondade. Ele escolheu. Ele poderia escolher qualquer lugar, mas Ele escolheu a igreja. Ele escolheu essa reunião nossa aqui, que pode acontecer aqui dentro de um templo, ou lá fora. Mas essa nossa reunião, essa comunhão, foi o lugar que Deus escolheu para habitar com graça, para habitar com amor, para habitar com misericórdia. Então, meus irmãos, nada pode representar Deus. Toda imagem é idolatria. Ok? Pastor, mas tem algum tipo de imagem que não é idolatria? Se for um símbolo apenas, uma fotografia da sua família, tudo bem, você não vai. É outra história. Nós estamos falando de imagens representativas de Deus. Imagens representativas da majestade de Deus. Toda imagem é pecado, é idolatria e desagrada ao Senhor. Olha que coisa, desagrada a Deus. Tentar representar Deus como um bezerro de ouro, como aconteceu, é uma distorção terrível da sua sabedoria, amor e santidade. Qualquer imagem limita e desonra a Deus.
Ele diz que é um Deus zeloso por sua honra. Ele deseja ser adorado por toda a sua excelência real e não por uma caricatura física. Agora, isso aqui é importante. Nós adoramos a Deus em espírito. É nesse ponto que comunica. Nós temos um aspecto espiritual em nós. Nós somos seres espirituais, viu? Todas as pessoas são seres espirituais, mesmo que ela não se importe com isso. Ninguém é só físico e ninguém é só material. Diferentemente de Deus, nós somos seres físicos e materiais. Deus não, Deus é espírito. É de uma qualidade única e diferente de toda a criação, de tudo, absolutamente tudo. Mas nós temos corpo, nós temos matéria, nós somos corpo, somos matéria, mas nós também somos espírito, há um aspecto espiritual em nós, a qual se comunica com Deus, e é nesse aspecto que nós nos aproximamos dele. Aí vocês vão entender, por que não é só cantar? Vocês já viram? Não é só cantar, muito menos falar ou ensinar. Não é chegar aqui e simplesmente soltar a voz. Não é chegar aqui e simplesmente explicar um texto. Não. Nós temos que estar envolvidos espiritualmente. Nós temos que estar presente espiritualmente. Tem que haver verdade em nós. Tem que haver sinceridade em nós. Temos que sempre estar vigiando as nossas intenções, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Para quê? Para que nós possamos estar por inteiro na casa de Deus. Para que nós possamos cantar por inteiro. Para que nós possamos adorar a Deus por inteiro. Porque a aproximação de Deus se dá por vias espirituais. É de forma espiritual que você se aproxima de Deus. É o teu espírito que comunica com Deus. Filipenses 3:3 diz assim, olha, porque nós, os que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. O nosso espírito se une a Deus. O nosso espírito se une a Ele. Nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Olha que coisa. O Espírito Santo se comunica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. É o nosso aspecto espiritual, é o nosso ser espiritual que é comunicado pelo Espírito Santo a nós. É pelo nosso espírito que nós vamos sentindo a presença de Deus, temos percepções verdadeiras de Deus. E agora olha o que eu vou dizer para vocês. Preste atenção nisso. Se você estiver ligado a Deus de forma espiritual, irmãos, não é qualquer louvor, não é qualquer pregação, não é qualquer ensino que você aceita. Barulho não te surpreende. Não surpreende você. Porque você tem essa presença. O teu espírito está comunicando com o Espírito Santo. O Espírito Santo está falando com você. Por vias espirituais. Porque Deus é espírito. E aí, você não se surpreende com falsa espiritualidade. Como existe, viu? Quando o Espírito Santo comunica com o teu espírito que você é filho ou filha de Deus, você está unido ou unida a Ele de uma forma diferente. Porque aí é o mundo espiritual que está reinando. É o mundo espiritual que está definindo. Você percebe, meus irmãos, depois que eu fui aprendendo essas coisas, eu já falei muito disso para vocês. Meus amados irmãos, na frente da minha casa, abriram uma casa de religião afro.
Irmãos, eu nem me importo com isso, meus irmãos. Eu nunca briguei com a vizinha por causa disso. Muito pelo contrário, ela vai falar com a Karina, ela vai lá falar com a Karina dos trabalhos que ela faz. A Karina trata com imenso respeito. A Karina veio falar comigo, hoje tal pessoa veio aqui, conversou com a gente, veio falar das coisas espirituais que ela faz, e a Karina falando com ela como uma serva de Deus. Não, fique em paz. Fique em paz. Viu? Que Deus te abençoe. Irmãos, nós só fazemos isso porque nós sabemos quem é o Deus que nós servimos. Outra religião não é nossa inimiga, não. Pessoas de outra religião não é inimigo nosso, não. Nós não tratamos assim. Nós não fazemos. Agora, recentemente, meus irmãos, foi uma briga no meio evangélico por causa de uma música. Que briga, meus irmãos. E a gente olha uma coisa daquela, eu falo, o que está acontecendo conosco? Nós estamos perdendo a noção das coisas. Só porque usou uma palavra que é usada na África, pelo amor de Deus, irmãos, tem um monte de palavra diferente em qualquer lugar do mundo. Porque a da África é pior. Às vezes, irmãos, nós disfarçamos o nosso racismo com espiritualidade. Idolatria tem no mundo inteiro, meus irmãos. Tem no mundo inteiro. Todo mundo assiste o Thor. É uma divindade celta, é idólatra. Mas é branco, é loiro. Então não assusta. Mas ofende a Deus tanto quanto qualquer outra idolatria que existe no mundo. Vocês percebem? Quando nós estamos ligados a Deus espiritualmente, nós não nos enganamos com aparências. Nós precisamos crescer, irmãos, e entender o Deus que nós servimos. Ele governa este mundo, meus irmãos. Ele não tem rivais, não tem rivais. Toda vez que você colocar o teu joelho para orar, espiritualmente, toda vez que você falar com Deus espiritualmente, e você abrir o seu coração com sinceridade a esse Deus Todo-Poderoso, Ele vai te ouvir, vai te responder e vai te abençoar. Toda vez que você souber que você está diante, olha o que eu disse hoje para vocês, meus irmãos, não existe nada neste mundo, não tem nada que se compara a Ele. Deus é totalmente diferente de tudo que Ele criou. Quando Jesus estava na cruz, Ele declara isso para o Pai. Pai, eu entrego para você o meu espírito. Declarando a essência da minha vida. Olha o próprio Jesus declarando que a essência da vida dele é espiritual. Então, mas não é espiritualidade barata que a gente vê por aí, tá? De pessoas que saem dizendo que tudo é espiritual. Não, meus irmãos. Dizendo, cuidado, olha, está acontecendo isso aqui. Não é esse tipo de espiritualidade, não. É a espiritualidade de que, a verdadeira espiritualidade é aquela que reconhece que Deus é soberano, que Deus é glorioso, que Ele é espírito, que Ele é único, que Ele é verdadeiro, que Ele é grandioso. Nada nos assusta. Nada nos surpreende, nada faz com que a gente fique vislumbrado com as coisas deste mundo, porque nós somos ligados a Deus espiritualmente. A maior forma, irmãos, como nós desenvolvemos espiritualidade? Com oração. Não tem outro meio. Oração. Oração é jejum. Com leitura da Bíblia, mas a leitura, irmãos, é aquela leitura reverente. Reverente. É aquela leitura de quem se coloca diante do Deus Todo-Poderoso e diz assim, Senhor, eu quero te conhecer, eu tenho sede do Senhor. Eu tenho sede do Senhor, eu tenho sede. Foi lido aqui, assim como a corça anseia pelas águas, a minha alma tem sede de Deus. E é esse Deus, meus irmãos, hoje não dá tempo de entrar no Deus invisível. Mas eu entro na semana que vem. Mas eu já vou declarar para vocês, Deus é invisível, tá? Tá bom?
Nunca ninguém viu Deus. E talvez não, certamente, nunca vamos compreender Deus completamente, a sua essência. Mas nós o veremos um dia. Irmãos, adore a esse Deus. Adore a esse Deus. Ele é espírito. Ele é espírito. Você se encontra com ele espiritualmente. Isso tem que ter valor para você. E a espiritualidade, irmãos, não é barulho. Espiritualidade não é barulho. Espiritualidade não é espetáculo. Espiritualidade não é show. Irmãos, eu louvo a Deus, de verdade, tá? Eu louvo a Deus quando eu vejo aqueles pastores muito bons na administração, que conseguem trazer um monte de jovens, enche estádio. É bênção de Deus, isso não é ruim não, isso é coisa boa. Isso é coisa boa. Mas quando você faz daquilo um espetáculo da fé, aquilo que é bom perde a sua essência. Então nós temos que tomar esse cuidado. Eu me lembro uma vez, irmãos, eu nunca vou esquecer. Estava lotado o estádio. Aí pediram para a irmã ir lá só orar. A irmã fez um monte de coisa. Começou a dar, só faltou dar pirueta na hora da oração. Aí eu falei, quando ela está na igreja dela, cultuando a Deus, sentadinha no banco dela, ela faz isso? Provavelmente não. Então por que lá na palco tem que fazer isso? Por que tem que dar um show, um espetáculo? Irmãos, era só uma oportunidade para orar. Se você recebe uma oportunidade para orar, o que você faz? Você ora. Você ora para quem, irmãos? Você ora para Deus. E só. Mas parece que até a nossa oração tem que surpreender as pessoas. As pessoas têm que... Oh! Não, irmãos. Espiritualidade não é espetáculo. Não é espetáculo, não. Louvamos a Deus quando Deus usa pastores, evangelistas, missionários. Louvamos a Deus pelos dons que Deus dá para os seus filhos e filhas, pelas irmãs. Louvamos a Deus por essas pessoas. Mas sempre temos que vigiar que espiritualidade é o nosso momento, é o nosso ser inteiro diante do Deus que nós servimos. Acho que aqui ficou bem claro hoje, não é? Ficou bem claro isso para os irmãos. Então, irmãos, adore a Deus em espírito e em verdade. Adore a Deus em espírito e em verdade. De verdade, com todo o seu ser. Eu perdi a conta de quantas vezes eu me senti seguro nos braços do Pai. Mesmo nos momentos de maiores inseguranças, eu me lembro desses eventos, que foram muitos. Porque muitas vezes nós precisamos de Deus. E muitas vezes nós precisamos de Deus de forma muito clara. Nós precisamos de Deus todo o tempo. Mas às vezes nós precisamos tanto desse Deus, que nós nos derramamos diante dEle, nós nos apresentamos a Ele. E Ele restaura o nosso amor, a nossa fé. Nos restaura, porque as coisas de Deus é isso. Deus é espiritual. E é isso que Ele valoriza. Quando tudo é feito para a glória dEle.